Olá, tem uma nova lei sobre tributação de lucros que está gerando muita dúvida, principalmente para quem é do Simples Nacional. Afinal, a regra do jogo mudou ou não? Nessa análise, a gente vai direto ao ponto para desvendar essa questão. Vamos lá! Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. A nova Lei 15.270 de 2025 afeta quem está no Simples Nacional? E olha, a resposta pode até surpreender, porque na verdade ela é um sim e um não ao mesmo tempo. Parece confuso, né? Mas vamos entender o porquê. E aqui está o pulo do gato de toda essa discussão. Para a gente entender de verdade qual é o impacto, é crucial separar essa nova lei em duas partes. Sabe, são duas coisas completamente distintas, e é essa separação que vai deixar tudo mais claro. Então, de um lado, a gente tem uma regra nova de retenção mensal lá na fonte. E do outro lado, um cálculo totalmente novo de imposto anual, pensado para quem tem rendas mais altas. São dois mecanismos diferentes, com aplicações e regras bem distintas. Vamos mergulhar em cada um deles. Ok, para começar, vamos dar uma olhada nos dois pilares dessa nova lei. Entender esses dois conceitos é a chave para saber exatamente como e quando ela vai se aplicar a um negócio. A primeira grande mudança é essa tal de retenção mensal. A melhor forma de pensar nela é como se fosse uma antecipação de imposto. Sabe, se uma empresa distribui mais de R$ 50 mil de lucro para um mesmo sócio dentro do mesmo mês, ela tem que segurar 10% e já repassar para o governo, é direto na fonte. Agora, a segunda mudança é o imposto anual mínimo. E aqui, olha só, o foco sai da empresa e vai para a pessoa física. É um cálculo totalmente novo que vai ser feito lá na declaração de imposto de renda anual. Ele basicamente soma quase tudo que a pessoa ganhou no ano para poder tributar quem tem rendimentos mais elevados. Certo. Agora vamos para a primeira parte da nossa grande questão. Aquela retenção mensal que a gente acabou de ver, ela se aplica às empresas do Simples Nacional? E aqui a resposta é bem clara e direta. Não. As empresas do Simples Nacional estão, de fato, fora dessa regra de retenção mensal de 10%. E o motivo disso é fundamental. Como o Boletim Federal aponta, essa nova lei é uma lei geral. Só que o Simples Nacional é governado por uma lei própria, uma lei complementar, que é bem mais específica. E na hierarquia das leis, a regra específica sempre prevalece. Como a lei do Simples não foi alterada, ela continua valendo, simples assim. Por isso, a retenção mensal não se aplica. Ok, entendido. Vamos então para a segunda parte da resposta, que é onde o sim entra na história. Agora o papo é sobre o cálculo do imposto anual para altas rendas. R$ 600 mil. Esse aqui é o número mágico, o gatilho. Se a renda total de uma pessoa física no ano ultrapassar esse valor, ela automaticamente entra nessa nova regra de cálculo de imposto mínimo. E o que é que entra nessa soma de 600 mil? Bom, basicamente tudo. E aqui está o ponto mais importante para a gente. Os lucros que um sócio recebe de uma empresa do Simples Nacional entram nesse cálculo. Percebe a diferença? A empresa não retém o imposto na fonte, mas o valor que o sócio recebeu conta sim para o imposto anual dele como pessoa física. E como funciona a alíquota? É progressiva. Ela começa em zero para quem ganha exatamente 600 mil e vai subindo gradualmente até chegar em 10% para quem ganha 1.200.000. Passou desse valor, aí a alíquota trava, fica fixa em 10%. Mas e aqui vem uma parte muito interessante. A nova lei trouxe uma regra de transição. Dá para pensar nela como uma espécie de janela de oportunidade para planejar a distribuição de lucros antigos sem ter que pagar esse novo imposto. O mecanismo funciona assim. Todos os lucros que forem apurados até o final de 2025 podem ser distribuídos com isenção total até o fim de 2028. Mas atenção, para ter direito a isso, a decisão de distribuir tem que ser formalizada ainda em 2025. Só que para garantir esse benefício, não é só querer. Tem que seguir um rito bem formal. E a etapa mais crítica de todas é a tal da ata de deliberação. Esse é o documento oficial em que os sócios registram formalmente que decidiram distribuir os lucros acumulados até 2025. Então, o ponto crucial é exatamente este. Se não tiver esse documento formalizado, a tal da ata, qualquer distribuição feita a partir de 2026, mesmo que seja de lucros antigos, vai cair na regra nova e pode ser tributada. A formalidade, nesse caso, é a chave que abre a porta da isenção. Bom, vamos em frente para ver como tudo isso se amarra nas conclusões finais. E vale a pena ouvir algumas preocupações bem importantes que os especialistas da área contábil levantaram.
Olha só, o próprio Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, soltou uma nota alertando que essa exigência de deliberar sobre os lucros de 2025, antes mesmo do ano acabar, vai contra os princípios básicos da contabilidade. Afinal, como é que se aprova um resultado financeiro antes do exercício contábil fechar? É um ponto que, sem dúvida, cria uma baita insegurança jurídica. Então, para a gente resumir e não ficar nenhuma dúvida, a retenção mensal de 10% na fonte? Não se aplica às empresas do Simples. E o imposto anual para altas rendas? Sim, esse se aplica porque os lucros do Simples entram na conta total e podem levar o sócio a ter que pagar esse imposto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com essa janela de oportunidade se fechando no finalzinho de 2025, o planejamento tributário se tornou mais crucial do que nunca. A pergunta não é só se uma empresa está preparada, mas sim, já houve uma conversa com o contador para avaliar se é possível e vantajoso aproveitar essa última chance de isenção? Porque, olha, o tempo está correndo.